E hoje eu vou te contar como eu me tornei corretor de imóveis, como foi um pouco da minha jornada até agora. Então eu vou ter que contar a minha história. Como é que conta a história assim? Tipo, era uma vez um menino... Tipo assim. Bom, então, eu nasci em Goiânia e logo quando eu era pequeno, meus pais mudaram pra Rio Verde. Então eu cresci numa cidade de interior e eu fiquei lá até os 17 anos, eu terminei o ensino médio. Então foi quando meu pai veio transferido pra Goiânia e aí eu vim pra cá e... Cara, é difícil falar assim pra câmera, sua história, meio difícil. Aí eu vim pra cá e aí eu passei, né, pra faculdade do IFG. O IFG é o Instituto Federal de Goiás. Aí eu passei lá pra fazer um curso de tecnologia, que eu nem lembro o nome mais, gestão. Rede de telecomunicações, acho que era isso. O povo achava que era jornalismo, teve gente que entrou lá e achando que era jornalismo, né? Era um curso que, na verdade, para mexer com tecnologia em geral, arrumar coisas tecnológicas, enfim, então uma série de fatores, até programação e outras coisas lá. Nem sei se existe esse curso mais. E aí foi quando eu voltei para Goiânia, né? Então antes disso eu já tinha contato com essa área de tecnologia, meu pai sempre mexeu com isso, meu pai teve uma empresa que na verdade depois não deu certo, e aí quebrou a empresa, e aí teve um monte de coisas, dificuldades nesse processo. E aí eu vim parar em Goiânia, né? Antes disso, eu já tinha feito um curso no Senai, lá de Rio Verde, que era um curso de eletroeletrônica lá, que você aprendia a fazer... que você aprendia a ser eletricista e arrumar coisas eletrônicas. E aí eu arrumei um emprego na Perdigão. Na verdade, antes disso, eu trabalhei com meus pais, né? Na empresa deles. Com 12 anos, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Com 12 anos, eu trabalhava na empresa dos meus pais. Depois eu fiz esse curso, fui trabalhar na Perdigão, tinha uns 16 anos, se não me engano. Fui lá, arrumava balança lá, ficava entrando lá no meio dos negócios para arrumar as balanças, para arrumar uns impressoras, uns negócios meio loucos que tinha lá. Tinha um lugar que entrava, tinha uns porcos pendurados, meio bizarro lá no Perdigão, meio diferente, assim, meio diferente. Enfim, então trabalhei lá e aí voltando pro ponto que eu parei da história, vim parar em Goiânia, né? Seguindo essa carreira que era o sonho do meu pai, né? O sonho do meu pai era que eu trabalhasse nessa carreira e tal. E eu fui ali, e apesar que eu agradeço isso hoje, porque isso me trouxe alguns benefícios, algumas coisas que me fez crescer muito, né? E aí nesse curso lá, beleza, fui fazendo, só que, cara, no primeiro semestre eu já senti que não era a minha pegada. E aí eu não conseguia passar em cálculo 1 nem a pau, bombei a primeira vez, bombei a segunda vez, bombei a terceira vez, fui até o terceiro trimestre, e o pior é que assim, eu até sou bom de matemática, sabe? Mas o cálculo 1 não entrava, não ia, né? Então foi muita dificuldade, eu não gostava do curso nem a pau, e cada vez mais eu fui desgostando. E em meio a isso eu arrumei 2 empregos, né? Eu arrumei um emprego em São Paulo, e aí começam umas loucuras, porque é uma característica minha, assim, as maiores coisas que eu conquistei na minha vida, eu conquistei meio que na tora, assim, tipo, eu ia e fui, sabe? Então, esse emprego em São Paulo era um estágio, né? E um dia eu entrei lá e vi esse emprego, e eu vi essa vaga, e eu peguei e mandei meu currículo, né? Então, assim, nem sabia. Tava no primeiro semestre da minha faculdade, né? Então, naquela hora dava insegurança, assim, de pensar, nossa, cara, vou mandar meu currículo nesse semestre, pô, eu queria me contratar, né, de São Paulo. E aí a mulher me ligou, e naquela época eu já tinha uma certa habilidade de relacionamento, de negociação, né? E ela fez a entrevista pelo telefone, cara. Ela fez entrevista com várias pessoas pelo telefone, e ela me ligou, e eu meio que influenciei ela a me contratar pelo telefone. Olha que louco. Passou alguns dias, ela me liga, né, e falou assim, ó, vem aqui pra São Paulo fazer um curso aqui, você vai ficar 15 dias. Eu falei, putz, mano, menino do interior, né, tinha acabado de chegar em Goiânia, pouco tempo, tinha que ir pra São Paulo sozinha, nunca tinha ido em São Paulo. Fui pra lá, fiquei 15 dias lá, fiz esse curso, lá em Diadema. Aí eu fiz esse curso, voltei pra cá. O trabalho lá era também, de novo, mexer com impressora. Só que aí tinha umas paradas de ler cheque, leitura de cheque, uns negócios meio loucos assim. Só que eu trabalhava meio que freelance, né? Então tinha dia que eu tinha chamado, tinha dia que eu não tinha chamado. Só que tinha um salário fixo, eu era estagiário. Só que era por chamado. Então uma das empresas que eu atendia muito era ali na Avenida Goiás, chamava Cobra. Trabalhava, se não me engano, pro Banco do Brasil. Tinha uns leitores de cheque lá, né? O cheque vai pra depósito, ele tinha que ser lido, né? Pra ficar registrado ali. Então tinha umas máquinas que liam esses cheques. Um outro lugar que eu trabalhava muito é aquela caixa que tem ali no centro de Goiânia, ali perto fica na esquina da Avenida Anhanguera. Eu ia muito na caixa lá também arrumar uns leituras de cheque que tinha lá. Então era mais ou menos isso a minha rotina. Às vezes tinha chamado, às vezes não tinha. E eu ganhava um salário fixo. Se não me engano, eu comecei ganhando R$600 lá na época. Isso foi em 2009. E aí dali, de novo, né, um outro desafio. E aí apareceu a oportunidade de trabalhar na Brasil Center, né, que é a que presta serviço de call center para Embratel. E aí eu entrei lá e eu vi uma vaga lá escrita assim, vaga para técnico bilíngue. E aí eu fazia o curso, né? Então, de certa forma, eu era técnico. E aí eu não sabia falar muito inglês, não, sabe? Eu meio que aprendi o inglês meio na tora. Eu tinha pego aquele inglesinho da escola, mas eu gostava, né? Quando estudava inglês na escola. E ia jogando, assistindo um filme e tal. E aí eu
eu peguei esse inglês ali mais ou menos e falei, bicho, vou mandar, né? Meu currículo, mandei na tora. Foi um outro momento na minha vida, que é aqueles momentos que a gente pensa, eu não tô qualificado, mas vai que vira. Então, assim, foi um outro ponto que eu chamo a atenção aqui, né? Dessa característica de, vai que vira. Eu mandei, né? Então, eu me expus, né? Que eu chamo de você tem que se expor. Você tem que se expor ali pra poder ter. Não existe, o povo fala assim, você tem sorte. Só que às vezes a pessoa não faz nada, né? Tipo, ela não se expõe, né? Então, pra ter sorte, você tem que se expor. Se você não se expõe, você não vai ter sorte. Porque se você ficar em casa trancadinho lá, sem fazer nada, você não vai ter sorte. É igual aquelas mulheres que falam assim, eu não encontro um marido pra casar. Aí você fala assim, mas o que você tem feito, né? Pra encontrar esse marido? Aí a mulher fica em casa, não sai, não relaciona. É difícil encontrar um marido pra casar, né? Então a sorte, você precisa se expor pra ter sorte, né? A sorte tá muito ligada a você enxergar a oportunidade e agir. Só que pra ter oportunidade, você precisa se expor. Senão você não vai ter oportunidade, né? Trancado. Então foi um outro momento da minha vida que marcou muito, né? Então eu mandei meu currículo ali e tal. Eu lembro que fui chamado pra entrevista. E eu sentei lá, conversei com o cara, fiz umas perguntas, eu consegui responder. Fui contratado pra trabalhar lá. Era de madrugada. Então nessa época eu tinha 2 empregos. Então eu trabalhava lá de madrugada e trabalhava nesse outro emprego lá, de fazer esses chamados, né, quando tinha. Só que trabalho de madrugada, cara, se você trabalha de madrugada, não sei se você já trabalhou de madrugada, cara, é tenso, foi trabalho de madrugada. Eu achava que eu era um cara noturno, né? Eu falava assim, não, eu sou um cara noturno, e noturno, de noite eu fico mais animado e tal. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo aqui à noite, né? Mas eu achava que eu era um cara noturno, só que é diferente. É diferente você estar em casa, sei lá, é diferente você estar em casa e ficar até 2, 3 horas da manhã acordado, do que você trabalhar de madrugada, né? E era o mais bizarro é que eu tinha 2 folgas na semana, e não tinha dia fixo. Tinha semana que era segunda e terça, tinha semana que era quarta e quinta, tinha semana que era sexta e sábado e domingo, enfim, era aleatório. Então, assim, a nossa rotina é toda quebrada, porque na folga você queria curtir de dia, né? Pra ficar com sua família, ou pra ter uma vida normal, né? Você queria curtir de dia. Aí quando invertia, cara, você meio que perdia uma noite de sono e seu corpo sempre tava desregulado, né? Foi uma das épocas que eu mais comi miojo, porque não tinha muita coisa pra comer de madrugada, era miojo, eu tinha um Subway do lado, às vezes a gente saía pra comer um sanduíche, só besteira, e aquilo ali, cara, foi me cansando. Tinha dia que eu saía de lá, porque lá eu trabalhava das 10 às 6 da manhã. Tinha dia que eu saía de lá às 6 da manhã e, de repente, 8 horas da manhã eu tava dormindo, a mulher me ligava, né? Era a mulher que me ligava, falava, tem um chamado tal, e eu falei, nossa, eu tinha que acordar aí no chamado. Então isso foi ficando cansativo. Depois eu até fui promovido, né, nesse primeiro emprego, era de 600, saiu pra 800 reais, se não me engano. E aí de noite, quando tinha nacional noturno, e às vezes a gente trabalhava feriado também, né? Inclusive foi uma das épocas mais tensas, foi a época que eu passei o Réveillon lá, cara. Vou te falar, é ruim passar o Réveillon trabalhando, viu? Você já passou também, você deve saber como que é. Eu passei o Réveillon trabalhando, de madrugada, né? Então, mas nesses feriados era bom porque a gente ganhava um adicional. Então tinha mês que eu tirava 1.600, 1.700, mais os 800 reais, eu ganhava mais de 2.000 reais naquela época, que era um bom salário, né? Em 2000 e 2010. 2010 era um bom salário, né? Mais de 2.000 reais. Então, assim, naquela época eu ganhava isso. Eu ganhava em torno de 2.000. Então, acredito que hoje seria em torno de 3, 4 mil ou mais, né? Eu não sei quanto que valorizou o salário, né? Mas aumentou. Eu sei que muitas coisas aumentou também, o custo em geral aumentou, né? Enfim, aí só que pra mim era bom, tal. Eu comprei um carro na época, né? Então tava vivendo bem, tudo. Só que não tinha vida, né? Tinha 2 empregos, trabalhava de madrugada. Logo eu saí do outro emprego, porque eu não tava aguentando mais. Trabalhando em 2 empregos, assim, de forma desequilibrada. Só que aí, quando eu vim pra Goiânia, o mais engraçado, né? Eu tinha interesse de ser corretor. Eu sempre fui curioso de ser corretor. E aí, tinha um corretor, eu fui morar uma época que minha mãe ficou, né? Minha mãe não veio na época. E eu fui morar uma época com a minha tia, ali no Goiânia 2. Tinha um corretor lá, na época que lançou um produto lá, talvez você deve conhecer, se você mora aqui em Goiânia, que é aqueles Brookfield, da Brookfield lá, esqueci o nome deles agora. É um da Brookfield que tem no Goiânia 2. Tinha acabado de lançar, tava lançando, na verdade. E aí esse cara foi lá e vendeu pra família, né, da minha tia e tal. E eu falei, cara, eu quero ser corretor, como que eu faço pra ser corretor? E eu sei que esse cara não me atendia, não me respondia, não me explicou, né? E eu não sabia que era tão simples ser corretor. Nessa época eu já queria ter sido corretor, só que ele simplesmente não explicou, né? Então muitas vezes as pessoas acham que é difícil demais ser corretor, né? Então, assim, é tão simples ser corretor. E às vezes tem pessoas que tem pessoas que às vezes não sabem, né? Como que faz pra ser. E eu era um desses bobos, né? Que não sabia e fiquei ali por isso mesmo. Não fui atrás também de pesquisar na época, ainda inocente. Também não existia tanta internet naquela época, né? Não era igual hoje, tecnologia. Não existia assim tão fácil. Tava começando, né? A introduzir a tecnologia ali, a internet e tal, mas não era algo comum, assim. Não era fácil acesso igual é hoje. A gente não tinha essa inteligência de como usar a internet e tal. Simplesmente não deu certo. E aí foi que passei toda essa jornada lá e tal. Coincidentemente, minha mãe se tornou corretora lá em Rio Verde, na época, de loteamento. E quando ela veio pra Rio Verde, ela já tinha Cresce. E aí ela, acho engraçado a gente falar Cresce,
cresci, né? Não, o povo fala cresci. Eu não sei, será que é cresci? Eu falo cresce, a maioria do povo que eu conheço fala cresce. Mas tem gente que fala cresci, não sei de onde o povo tirou esse cresci. Mas enfim, e aí ela veio lá de Rio Verde pra poder trabalhar aqui. Quando ela mudou pra cá, pra Goiânia, ela procurou imobiliário. E aí foi que ela encontrou essa imobiliária e ela se cadastrou lá. E aí, meados disso, eu falei pra ela, olha mãe, eu tô querendo ser corretor também, né? E aí ela foi e arrumou pra mim lá, que era muito difícil entrar na imobiliária, né? Nossa, muito difícil. Mas enfim, aí ela arrumou pra mim lá. E aí eu peguei, e na época eu fiquei com medo, né? De sair do meu emprego e tal. E coincidentemente, um amigo meu que trabalhava lá, ele tinha pegado um atestado pra ficar 15 dias, que ele alegou que ele tava entrando em depressão e tal. E realmente é complicado trabalhar lá. E aí ele pegou um atestado com o psiquiatra lá de 15 dias, depois ele pegou mais 15 dias, 30 dias. E eu peguei e falei, bicho, eu vou testar essa parada aqui de corretor. E aí, na época também, eu tava tenso mesmo pra mim, assim, trabalhar lá, cara. Tava muito difícil. Mas não sei se justificava, né? Mas eu fui lá e peguei atestado. A psiquiatra achou que eu tava, né? Então, ela me deu atestado, não foi legal. E aí eu peguei esse atestado de 15, depois eu peguei mais 15, se não me engano, não lembro agora. Eu sei que eu fiquei um tempão, assim, lá. Não me orgulho disso também, hoje eu tenho uma visão diferente. Mas, na época, meio que foi necessário, né, e tal, porque eu tinha muita segurança de ficar sem dinheiro. E aí eu lembro que eu fiquei um tempo fora e tal, e trabalhando de corretor, e aí eu voltei, um belo dia eu voltei pra empresa. Na verdade eu mandei mensagem pro meu gerente, falei, cara, eu preciso sair, só que eu queria que vocês me mandassem embora. E aí ele falou, vem pra cá, que a gente vai conversar. E aí quando eu cheguei lá, já tava lá, ele é gerente geral, sei lá, e me mandou embora. Eu achei bom, porque aí eu peguei um dinheirinho, deu pra me manter, né. Então aí deu aquela base ali pra mim seguir minha carreira de corretor. Igual eu falei, não tenho muito orgulho disso, mas foi o jeito que aconteceu, né, na época, o jeito que eu precisava que acontecesse, vamos dizer. E aí foi que depois de 30 dias, o mais louco, que depois de 30 dias com todas as dificuldades, porque na minha época não tinha treinamento, não tinha canal de YouTube pra ensinar, não tinha nada, curso, né, curso online, essas coisas, não existia isso, não tinha nem treinamento nem na imobiliária, né. Eu quando entrei, meu gerente, ele me deu, ele falou assim, ó, aqui é HP12C, você faz isso, 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 mostrou algumas funções lá, ele mostrou, ele me deu um monte de caderno assim, ó, um monte de caderno assim de corretor, que é esse caderno de corretor, né? E me entregou, falou assim, olha, tu pega esses cadernos aqui e sai andando aí nos imóveis, pede o corretor te ensinar. Ou você vai lá e se vira. Era mais ou menos assim, esse foi o treinamento. Só que ele me falou uma terceira coisa, que essa foi top. Ele falou assim, olha, vou te ensinar uma parada aqui. Você quer ganhar dinheiro, você é novo. Na época eu tinha uns 20 anos, você é novo e tal. E eu vou te ensinar uma parada aqui, ó. Tem uns negócios aqui que chama LX e tinha uns outros na época, era Viva Real não, Viva Pro e uns outros, Bom Negócio, acho que existia. Então as paradas aqui, tô no seu imóvel e aí dá cliente. Eu vendo aqui direto nos imóveis aqui. Então assim, essa foi a melhor dica que esse cara me deu, né? Porque foi o início do marketing digital na minha vida. Então desde o começo da corretagem, eu já tô no marketing digital, né? Que são portais, mas era online, né? Então eu já considero marketing digital. E aí dali, cara, eu fiz a minha primeira venda em menos de 30 dias, né? Então no final do período do mês que eu tinha entrado, eu vendi um imóvel. Foi da OLX. O cara me ligou. Eu era muito focado lá na região do Angão de Lima, da CMO. Não sei se você conhece lá, mas eram uns prédios que tinha na região de Angão de Lima ali, onde tem a panificadora Moreira, é o stand, né? E aí eu anunciei um prédio chamado Portal dos Parques lá. E aí o cara ligou ligou pra mim, eu fui lá e vendi. Só que eu era muito bobinho, né, naquela época. Quando eu cheguei no stand, esse cliente tinha sido atendido por um corretor. E esse corretor foi lá, cumprimentou o cara e tal, pá. E esse cara queria meio que tomar a minha venda, né? Então, tinha umas paradas assim, muito bizarras na época. Hoje não sei se tem menos ou se mudou um pouco, mas hoje na minha realidade a gente busca ter mais ética profissional, né? Então eu não sofro disso hoje, atualmente. E aí, cara, ele tentou pegar minha venda e tal, e aí ele queria me tirar do negócio. Eu tava vendendo um Portal dos Parques, ele queria entubar o cara em outro empreendimento pro cara sair do stand e, tipo, ele ligar pro cara depois e tentar pegar minha venda. E aí eu fui sacar isso só depois e aí foi quando ele pegou e aí eu me insistindo com o cliente. Apesar de eu ser novo, cara, eu já tinha esse negócio de negociação, sabe? E eu fui puxando o cliente, fui entendendo a necessidade dele. Eu tinha uma habilidade muito boa de gerar confiança com o cliente e entender a necessidade dele. Então eu fui entendendo a necessidade dele e falei, não, cara, o empreendimento pra ele é o Portal dos Parques. É o Portal dos Parques que ele quer comprar, ele quer mudar rápido, assim, assado e tal. E ele só trabalhando, ele entrando contra a necessidade do cliente. E aí tinha uma questão lá que o cliente queria pagar 15% de fluxo, porque ele tinha um FGTS, alguma coisa assim que ele podia utilizar. Não lembro se ele tinha mais financiamento, não sei. Sei que ele queria pagar só 15% e o fluxo era 25%. Eu falei, não, faz sua proposta que eu vou aprovar. E eu ali no calor do momento, meio bobinho, eu peguei e aceitei fazer parceria com o cara, né? Nem sei, porque né, existia um negócio chamado FAQ.
né? Que era a ficha de atendimento do corretor. Que você tinha que pôr a faca pra você ter metade da venda. Mas naquele momento tava ali, sem entender, não sabia muito das regras. E eu fui aceitei o cara fazer parceria, sem saber se ele tinha faca ou não. Fiz a parceria, aprovei a proposta do cara com 15%. Foi a minha primeira venda, cara. Então, assim, foi top de linha, foi muito bom. Eu acho que a primeira venda a gente nunca esquece, né? A primeira venda, ela fica consagrada, assim, na nossa vida, né? A primeira venda, ela é diferenciada, né? Assim, é a venda que faz você ser corretor, né? Você se torna corretor, você se sente corretor quando você gera a primeira venda, né? Você se sente corretor quando você faz a primeira venda, né? Dali, cara, eu sei que eu peguei e fui, né? E foi até engraçado, porque minha mãe já tinha 3 meses que tava lá e não tinha vendido ainda. E eu vendi primeiro que a minha mãe. E o mais engraçado é que a primeira venda da minha mãe, na época a gente não tinha gerente. Na época o gerente não ajudava. O gerente só ficava lá no escritório, só mandava proposta, pronto, acabou. Não tinha atendimento com o gerente, ou o gerente chegar lá e te ajudar, fechar uma venda, assinar contrato. Não existia isso, não. E eu lembro que minha mãe pegou, tirou uma proposta e foi assinar um contrato. E o gerente dela não foi, né? Não ia. E ela falou assim, ó, tem como você me ajudar? Você finge que é meu gerente, né? Eu falei, não, beleza, não vou fingir, mas eu vou sentar lá e vou agir como gerente, mas vou falar que eu sou seu gerente. Beleza, e eu sentei na mesa e eu agi como gerente, explicando pelo contrato, eu não sabia explicar. Eu usei a técnica, eu chamo hoje uma técnica, né? Técnica da leitura do contrato. Então o cliente faz uma pergunta, você lê o contrato para ele, aí ele faz a pergunta, você lê de novo a cláusula. E ele faz a terceira vez, você lê de novo. Fala assim, então, aqui tá dizendo assim, que é uma técnica de leitura de contrato que eu criei, funciona muito bem. Eu usei essa técnica e a gente assinou a primeira venda da minha mãe e eu meio que se passando por um gerente, sem falar que era gerente. Eu não falei, eu não enganei a pessoa, eu falei, eu sou gerente. Não, eu só tava ali parecendo que era gerente, né? Atuando como gerente e fizemos a primeira venda. Então naquela época era muito assim. Existia muita parceria entre corretores, porque o gerente não atendia com a gente, pelo menos dessa imobiliária. O gerente não atendia com a gente. Então sempre tinha esse negócio de fazer parceria, de chamar um corretor para te ajudar. Tinha que aprender com os outros corretores, não tinha ninguém para treinar, não tinha treinamento de integração, igual existe em alguns imobiliários hoje. Treinamento de produto, não existia treinamento de produto. Treinamento de produto era você ir lá e se virar. Eu ficava no stand lendo o memorial descritivo, né? E desde essa época eu já fazia umas paradas meio diferentes, assim. E eu ficava lendo o memorial descritivo e tinha um corretor, ficava do meu lado, pegava muito plantão comigo, ficava rindo na minha cara. Por que você tá lendo o memorial descritivo, cara? E nessa época, um dos diferenciais do corretor era saber bem do produto, né? A gente falava assim, você quer vender muito, estude o produto. Hoje não funciona mais. Produto hoje, pra mim, não é o que garante sua venda mais. O produto hoje já deixou de ser o mais importante. Mas naquela época era muito importante. Eu ficava lendo meu memorial descritivo e os caras me zoando. Mas é engraçado que eu prosperei na profissão e depois ele sumiu, saiu. Não sei o que ele virou, não me lembro mais, mas eu nunca mais vi ele no mercado imobiliário. Então fica a dica. E aí, eu ficava lendo esse memorial descritivo ali e tal, né, pra me aprender sobre os produtos. E esse era o meu treinamento. Era o treinamento que a gente tinha ali. E aí depois dessa primeira venda, cara, e aí fui. O negócio foi desenrolando e eu comecei a vender a média de 2, 3 imóveis por mês. Então tinha mês que era mais, tinha mês que era menos, mas imóveis mais econômicos. Eu focava muito no Negrão de Lima ali, na CMO, então eu vendia a média ali 2 apartamentos por mês, mais ou menos. Eu cheguei a vender outros imóveis mais caros, né, que era imóvel de 350 mil, que 350 mil na época era equivalente hoje ao imóvel de 500, 600, pra você ter noção. Exemplo, um dos imóveis que eu vendi chama Ícone, que é da Rodrigues da Cunha, que fica no Jardim Goiás. Então na época que eu vendi lá era 360 mil, hoje vale uns 500 a 600 mil, então pra você ver a diferença. Então era mais ou menos isso. Então pra gente o alto padrão lá na época era 1 milhão. 1 milhão era alto padrão, né, tinha TCI que vendia imóvel de alto padrão. Só que nessa época eu não vendia. Eu vendia até 500 mil, que era a média ali. Então eu vendia mais ou menos esses valores de empreendimentos ali, mas eu fazia 200, 300 por mês, que deveria ser uma média 300 a 400 mil por mês. Acho que é mais ou menos isso que eu vendia. Eu sei que em 3 meses eu juntei 15 mil. Eu juntei 15 mil reais. E quando eu fui entrar na profissão, que eu tive que sair do meu emprego, né? Meu pai ficou louco. Falou assim, o que você vai fazer? Você tá doido? Vai largar seu emprego pra poder mexer com corretagem. Você não vai ter salário, você não vai ter segurança, né? Quem vai te garantir que você vai dar certo, que você vai receber? E assim, eu entendo os pais, né? Os pais não querem que a gente se frustre ou que aconteça coisas ruins. Mas naquela época eu falei, pai, eu vou fazer dar certo, né? E fui. E aí, eu sei que nesses 3 meses eu comecei a juntar dinheiro e ganhar dinheiro, assim, né? Foi muito bom. E meu pai falou assim, cara, o que eu faço pra ser corretor, né? Lógico que depois ele não deu continuidade nisso, né? Mas ele chegou a cogitar de ser corretor. Eu falei, não, pai, fica quietinho onde você tá. Não é tão simples assim. Corretagem tem uns desafios também. Não é tão fácil, né? Só que naquela época tinha uma diferença, né? A gente vendia muito distante. Então, eu lembro que eu ia no stand ali do Negrão de Lima, dos plantões, e chegava domingo e a gente vendia no plantão de domingo, né? Essa era a jornada. A gente vendia lá. Eu ia pra vender. Então, tinha vezes que acontecia de chegar, era só 2 plantonistas, e lá era exclusivo da minha imobiliária na época. Tinha vezes que chegava 4 clientes de uma vez, cara. A gente tinha que atender 2. Já aconteceu de eu ficar depois do horário e chegar vários clientes ao mesmo tempo. Ter que atender o povo junto, assim, e tal. Então, assim, quase todo final de semana, pegava plantão lá, tirava uma proposta. Era muito difícil não pegar. Essa época, o plantão era muito movimentado. Então, a gente pegava muitos plantões e tinha cliente, né? Então, era diferente de hoje. Que era meados de 2011, né? Então, 2011 era o fim do pico. Era o fim do pico de crescimento que a gente tinha vivido, né? Então, assim, foi
mais ou menos assim, 2011 tava aqui no topo, ó. E depois de 2011 foi estabilizando, 2012, 2013 foi bom ainda, 14 despencou, 2015 foi piorando, 16 e foi, né? Então, lógico, tem regiões que foi um pouco diferente, né? Uma despencou antes, outras despencaram primeiro, enfim, então teve regiões diferentes. Mas foi mais ou menos ali 2014, 2015 começou a piorar. 2015 foi um dos piores anos. Foi um dos piores anos que piorou o mercado. Mas naquela época era muito mais fácil, mais simples, né? Lógico, tinha um desafio. Tinha corretor que não vendia? Tinha. Tinha corretor que vendia bem? Tinha. Como existe hoje. Então eu acredito muito que depende de cada um, né? Depende de você mesmo ir lá, conquistar e realizar. Então, dependendo se a época é boa ou ruim, tem gente que ganha dinheiro, tem gente que não ganha, tem gente que cresce, tem gente que não cresce. Só que o jogo é diferente, né? Naquela época tinha corretor que vendia 30 unidades no lançamento, 40. Acho que já teve corretor que vendeu 60 no lançamento. Hoje isso é difícil acontecer, né? Hoje o cara estoura, vende 5, 7, né? Então, pelo menos aqui em Goiânia, outras cidades eu não sei. Então, assim, estourar 10, e olha lá, né? Muito raro, muitas vezes é 3, né? Depende do empreendimento também, né? Muito econômico é mais simples vender, né? Hoje o econômico ainda dá para vender 7, 10, o cara que estoura. Naquela época, se o cara focasse mesmo no produto, vendia 30 unidades. Então, assim, eu acho que, se não me engano, eu já vi casos de 60 unidades, não me lembro. Em torno de 60, 57, se não me engano, em produtos econômicos. Porque naquela época, a maioria dos corretores dependiam só do plantão e telefone, né? Recebia muita ligação, né? Fazia os anúncios no jornal e você recebia as ligações ali. Não existia internet igual existe hoje, assim, em redes sociais. Existia e-mail. Lembra que o cliente ligava na empresa, aí você tinha que ir lá, não, tudo bem, vou te mandar um e-mail. Você mandava lá as apresentações e tal, mandava e-mail. Eu utilizava muito e-mail marketing, eu vendi também de e-mail marketing, bastante, assim. Eu vendi de e-mail marketing, eu fiz umas vendas boas de e-mail marketing. Então, eu te vendia bem de e-mail marketing naquela época, mandava os e-mails pro cliente ver a apresentação. E essa era a pegada, né? E só que quem, por exemplo, começou-se um movimento de oferta e começou-se um movimento de ação de rua naquela época. Então, por exemplo, teve um lançamento lá no Engrão de Lima que a gente pegou para fazer ação de panfletagem, a gente vendia, cara. Então, a gente pegou e vendia. Por quê? Não tinha, né? Os corretores não iam até o cliente. Não tinha esse costume do corretor ir. Sempre era o cliente ir até o corretor. Qualquer ação que você fazia diferente para ir até o cliente, você já conseguia ter resultado. Então, assim, já era um diferencial. Então, quem fazia muita ação naquela época eram os caras que vendiam 30 ou mais unidades, né? Igual eu falei. Porque não tinha, ninguém fazia. Então, já era um diferencial. Então, o jogo é diferente. Só que tinha gente que ganhava mais dinheiro, tinha gente que ganhava menos, né? Tinha gente que aproveitava mais, tinha gente que aproveitava menos. Naquela época, existia uma outra imobiliária que era meio que concorrente dessa. E era uma das maiores imobiliárias de Goiânia. E o povo fala muito mal, né? Porque tem essa parada, né? O mercado, ele meio que defende o seu, né? Sempre um falando mal do outro, porque eu acho que o maior medo do imobiliário, de um gerente, de um diretor, é perder os seus corretores, né? Os seus gestores, enfim, perder sua equipe. Então, geralmente, a imobiliária meio que fica vendendo, assim, né? Meio que falando mal das outras e tal, que não é uma cultura minha, né? Eu busco ser... Eu busco relacionar, né, com as outras pessoas, com os corretores. Eu tenho isso dentro de mim, né? Desde a época que eu era dessa imobiliária, ou que não era da outra, eu buscava relacionar com as pessoas. Eu não via muita questão de marca. Mas existia, sim, essa briga, essa discussão, né? Mas eu não gostava muito de fazer parte disso, assim. Eu gostava de... Pra mim, todo mundo era corretor, né? Essa é a minha visão. E meu negócio era meu negócio, né? Então, se eu fosse olhar inimigos, acho que todo mundo era meu inimigo, né? Só que eu não acredito que o seu sucesso depende do fracasso do outro. Eu acredito que o seu sucesso depende de você, porque você tem que fazer. Você que tem que buscar. E o outro faz a parte dele. Se o outro não fizer a parte dele, ele não vai ter resultado. Mas se você fizer a sua, você vai ter resultado. Se você fizer a sua e o outro fizer a parte dele, ele vai ter resultado e você vai ter resultado. Então, eu não vejo necessidade de ter essas brigas, né? Essa discussão. Eu acredito até que quando você começa a falar mal de uma outra pessoa, quando você começa a falar mal do seu inimigo, você enaltece o seu inimigo. Porque você chama atenção. E foi exatamente o que aconteceu comigo, tá? Porque nessa época começaram a falar mal dessa outra imobiliária, que lá era tipo exército. Que lá treinava muito, que era difícil demais, que era muito concorrido e tal. E, enfim, e o que mais falavam era que lá treinava muito. Lá treinava muito. Lá parecia exército, lá tinha disciplina e tal. Só que, pra uma pessoa normal, isso poderia assustar. Então assim, só que eu não era muito normal, né? Então, na minha história, eu já tinha umas coisas meio loucas que eu buscava fazer assim, pra aprender, pra desenvolver. Então, quando for de treinamento, eu falei, opa, rapaz, eu não tive treinamento da minha empresa. Então, pode ser interessante, eu quero aprender, eu quero me desenvolver. Então, eu tinha esse negócio dentro de mim, né? De querer ser melhor, de me desenvolver. E isso me chamou atenção. E eu fui exatamente porque as pessoas falavam mal disso. E era o que eu queria. Então, eu fui pra lá. E aí, eu fui para essa imobiliária, né? E quando eu cheguei lá, era totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, assim, era bem mais difícil, bem mais concorrido, bem mais disciplinado, tinha muito treinamento, tinha muita reunião. Totalmente diferente da outra imobiliária, né? Então, eu tive que me adaptar. Não foi fácil, mas eu me adaptei,
demorei um pouquinho, mas aí logo eu comecei a vender, ter resultado, fui crescendo na imobiliária, e aí eu fui crescendo, me tornei campeão, tornei campeão mensal, depois eu fui crescendo dentro da minha equipe, fui tendo melhores plantões, e lá era difícil, assim, pra você ter os melhores plantões no começo, porque quando você entrava, você não tinha direito a nada, só da vida, né, e pegava o plantão que tinha. Então é difícil você pegar bons plantões, você tinha que vender. Mas eu fui conquistando ali meu espaço e fui crescendo dentro da empresa. E aí, um ano, em 2013, cresci bem, assim, ganhei bem. Assim, 2012 foi mais tenso. Porque no meio disso aí, eu descobri um tal de marketing multinível. Então eu tive uma fase boa no mercado imobiliário e no meio disso me apresentaram uma tal de Monavi. Não sei se você conhece, que era marketing multinível. E aí a ideia da Monavi era o seguinte, que você vai trabalhar ao longo do tempo e depois você vai ter renda fixa, né? Você vai ter uma renda que você vai receber. E o que me cansava um pouco no mercado imobiliário era a jornada de vender e depois você tinha que começar do zero. Você vendia, começava do zero. Você vendia, começava do zero. Então, inclusive, isso é uma das coisas que eu busquei melhorar na minha vida, né? Então, para ter mais estabilidade, né? Porque muitas pessoas falam, na corretagem não tem como ter estabilidade. E isso foi uma das coisas que eu foquei em ter estabilidade na corretagem. Então, eu consegui criar um modelo para ter estabilidade, para poder você ter mais consistência em vendas, para você ter mais resultados consistentes e construir um negócio, não só construir uma venda, entendeu? Porque a maioria das pessoas trabalha para vender. E eu mudei a minha visão, né? Eu mudei minha visão, que eu não trabalho para vender um imóvel, eu trabalho para o meu negócio. Então, é como se eu considero hoje, antes, né, quando eu era corretor, eu comecei a mudar meu mindset para como um negócio. Depois comecei a mudar meu mindset como gestor. E então assim, eu fui pensando em como ter um negócio e não trabalhar por venda. Então, quando eu me tornei gestor, que eu vou falar daqui a pouco, aí que foi que eu comecei a pensar mais com essa mentalidade de negócio. Antes de eu ser empresário, então eu já tinha essa mentalidade de negócio. E foi isso que me deu uma consistência, né? Que as pessoas falam que não é possível ter consistência na corretagem. Eu te falo sim, é possível ter, se você trabalhar com estratégia da forma correta. Então, era uma das coisas que me incomodavam, né? Que a gente falava de matar um leão por dia, né? Então, tinha isso, né? Essa questão de matar um leão por dia. E aí, chamou atenção, marketing multinível, e eu pausei a minha carreira. Continuei mais ou menos, mas eu pausei, meio que eu parei de trabalhar, mas eu não saí. E aí eu fui mexer com esse marketing multinível e só perdi dinheiro, né? Não perdi dinheiro porque você compra produto, mas perdi. Porque eu acabei que, na época eu tinha juntado os 15 mil, lembra? Aí eu prestei esse dinheiro para uns amigos meus entrarem, uns eu recebi, outros não. Enfim, e aí não foi tão legal. Mas aí depois que eu voltei, eu falei, vou para essa imobiliária lá, ver diferente, porque lá treina e tal, foi quando eu fui para lá. Então eu cheguei lá meio quebrado, que eu tinha investido minha grana, e fui adaptar aquela imobiliária ali. E aí com muita dificuldade, né, igual eu falei, eu fui adaptando, fui vendendo, fui crescendo lá dentro. Só que aí, cara, em 2013 eu fui para pódio, tive um resultado muito bom, fui um dos melhores da minha equipe. Só que em 2014 eu meio que deixei me perder no ego, né? Então assim, acho que me fechei, parei de fazer o que eu tinha que fazer, a gente acaba ficando mais arrogante. Então fui me perdendo ali, né? Então para uma série de fatores, né? Então naquele momento eu precisava evoluir, eu precisava me desenvolver. E travei nas vendas. Então assim, juntou que 2014 já estava um pouco piorando e eu também meio que travei mesmo, né? Então eu acredito muito por ego mesmo, né? Então a gente sai de um ano que a gente é campeão, a gente entra no outro ano achando que a gente é rei. E é um dos erros que os corretores cometem. Eu vejo muito isso, o cara subir e cair. O cara sobe, ele começa a ter mais plantões, ele começa a pegar os melhores plantões. E isso faz o cara meio que ficar meio arrogante, assim. Ele para de trabalhar, meio que para de trabalhar. Começa a achar bom demais, tal. Começa a escolher demais. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu sei que foi passando mês, e eu não fui vendendo. Então nessa época eu já tinha meu filho, né? Meu filho nasceu no final de 2012, então meu filho era pequenininho ainda, e eu sem grana. E a grana foi acabando, e foi acabando. E aí quando você entra na maré negativa, talvez você corretor já deve ter passado, tudo vai ficando ruim, né? E nessa época eu tentei 2 processos seletivos para coordenação e eu não passei, então assim, eu fiquei muito chateado, fui piorando, porque eu acreditava que eu tinha potencial, eu acreditava que eu poderia fazer, e só que eu não fui escolhido, né? Simplesmente eu não fui escolhido. E o engraçado que o que eu fiquei chateado na época foi porque pareceu que na verdade o processo não aconteceu. Foi meio que indicação de amizade, mais ou menos isso. Então essa era a minha percepção. Porque no processo do RH eu tinha passado. No outro processo paralelo que parecia que tinha, aquele processo seletivo ele não tinha sentido. Porque como que você passa no processo de RH e você não faz entrevista com o diretor? É meio estranho, né? O RH fala pra você, não, você está aprovado.
e você não vai para a entrevista do diretor? E simplesmente, no outro dia vão lá, no outro dia, a forma de dizer, né? Mas depois vão lá e escolhem uma outra pessoa e pronto, acabou. E aí quando você vai pesquisar, você descobre que essa pessoa tinha um certo relacionamento ali, uma indicação. E isso foi ficando mais chato, né? Foi ficando mais chato, e eu peguei, então, e fui ficando sem dinheiro, fui ficando apertado. E aí, paralelo a isso, eu tava numa reunião no gerente. Nessa época, inclusive, eu mudei de gerente pra ver se fazia diferença. E eu descobri um segredo do sucesso, que não adianta você mudar de lugar, é você que tem que mudar. Então eu vejo muitas vezes isso no mercado, que as pessoas mudam muito de gerente, né? Então a pessoa para de vender, ou ela não tá vendendo, ela vai e muda de gerente. Aí ela vai pro outro gerente falando assim, porque o meu gerente é muito ruim, o meu gerente não faz X, Y, Z, eu não vendo por causa do meu gerente, porque eu não vendo por causa da minha imobiliária. Enfim, a pessoa coloca um monte de defeito no gerente, na imobiliária, e só fica mudando, que a gente chama de macaco que fica em galho em galho, né? E sabe o segredo que eu percebi disso? Que não adianta você mudar de gerente, mudar de imobiliária se você não mudar o seu mindset, se não mudar a sua mentalidade, as suas ações. Claro, algumas vezes realmente o gerente não contribui, mas na maioria das vezes que eu vejo é a pessoa mesmo. É a pessoa mesmo que precisa mudar, é a pessoa mesmo que precisa agir, é a pessoa mesmo que precisa ir pra frente, mudar a sua mentalidade para prosperar. E aí eu fiquei chateado com tudo isso e tal, e o dinheiro foi acabando, eu tinha meu filho pequeno, e nós estávamos vivendo uma crise naquela época já. E eu lembro que em uma das reuniões, a gente estava falando sobre crise, e eu meio que nessa reunião, né, alguém citou que o garçom do Outback ganhava média de 2.000, 2.500. E coincidentemente, eu não lembro se foi antes ou depois, o meu irmão conseguiu o esquema de ir trabalhar no Outback, de ir lá fazer entrevista. E nós fomos. E chegou lá, eu deixei meu currículo, entreguei meu currículo lá, fiz a entrevista e passei. E realmente o garçom do Outback ganhava 2.000, 2.500 naquela época. Não de salário, mas de gorjeta, né? Então era salário mais comissão ali, que é dentro dos 10%. Na verdade não é os 10%, é 7%, porque 3% vai para aquelas meninas que ficam na porta e pro pessoal que fica lá na cozinha. Mas era 7%. E tinha vezes que você ganhava caixinha, né, que a gente chama, que era o pessoal pagava um pouco a mais. E era bom, isso era bom, a gente recebia todo dia, né, então você trabalhava, tirava 50 conto, era 50 conto, tirava 30, era 30 conto. Só o salário que você recebia no final do mês, se não me engano. E era isso, então a gente comia muito Outback, a gente tinha 50% de desconto lá. Então era legal trabalhar lá, e nessa época eu saí da imobiliária, dei uma pausa, né, na imobiliária, e aí fiquei no Outback ali, trabalhando, e fui ganhando meu dinheiro e fui recuperando. A minha esposa na época foi trabalhar na CVC, trabalhava de vendas lá, e a gente foi se reestruturando de novo, melhorando ali, e a gente foi reestruturando de novo e foi melhorando, né, nossa vida ali, recuperando. E aí eu falei, pronto, agora eu vou voltar para imobiliária, e voltei para imobiliária no final do ano, desse mesmo ano, comecei a trabalhar, comecei a ter negócio, movimentar, só que eu era um corretor do plantão, de stand, né, desde o começo, eu pegava plantão, stand, e aí eu tinha uma amiga minha na época que ela conversava com um gerente lá do online. E ela foi me contar o esquema do online, antes de eu sair. Não, porque assim, o seguinte, ele me contou lá que o online tem muito lead, né? Então tem muito cliente que entra pelo chat. Na época era chat ainda, né? Você pegava e entrava no site, tinha chat. Hoje, chat já não utiliza. E tinha muito cliente, só que os corretores do online, eles tinham um nível inferior. Ela falou isso, na verdade, né? Porque o online era meio que desvalorizado. O online, o povo não curtia muito online, não era a bola da vez, né? Então o povo não curtia. Então online vendia pouco, vendia menos, assim, não era tão conhecido. Então a galera não gostava muito de ir pro online. Só que aquilo ficou na minha cabeça, cara. Fiquei pensando, atender os clientes através do online. E eu pensava, cara, de repente se eu for pra lá, com o know-how que eu já tenho, eu já trabalhei em stand, porque às vezes muito corretor entrava lá e não tinha experiência de stand. Então, às vezes o cara não sabia lidar com o cliente ali. Porque o online é diferente a comunicação, né? Você tá ali no chat, então você não consegue, ou no chat, né? Você quer dizer. Então assim, você não consegue ter um relacionamento melhor. Tem muita gente que fala assim, eu sou melhor no tete-a-tete, né, e tal. Então, o online tem uma certa forma de atender. Mas isso me chamou atenção. E aí, eu já tinha mudado de equipe, né, então, eu falei, não vou mudar de equipe agora de novo, vou dar um tempo, e apareceu essa oportunidade para mim no Outback, eu fui para o Outback. E aí, voltei, e quando eu voltei, eu fui para essa equipe do online, né, e comecei a trabalhar lá. E eu achei muito legal, cara, você atender chat e tudo ali, então, tinha mais clientes, porque no stand, naquela época, você já ficava muito tempo no stand sem pegar cliente, né, então, e começou um movimento que me assustou muito, porque tava tendo muito assalto no stand, tinha roubado o carro de uma moça, tinha um outro stand que era muito longe, que era lá em Aparecida de Goiânia, que era perto da cadeia. E um dia antes, e que me fez sair, foi isso aqui, na verdade. A decisão final, né, que me motivou a sair foi isso, que tinha esse plantão que era em Aparecida, perto da cadeia. E lá perto da cadeia, um belo dia o cara chegou e falou assim, rapaz, sei quem foi no plantão, e chegou lá, tinha um corpo morto do lado do stand. E o pior que parecia que tinha algumas coisas de ritual.
Tipo um ritual que fizeram com esse corpo morto. Aí eu fiquei meio assustado, né? E pouco tempo depois, o meu gerente me fez a bênção de me colocar nesse stand. E eu tava com medo, né? Eu já tava com medo. Tinha um stand que eu ia no Parque Amazônia que tava tendo assalto direto lá. E às vezes eu chegava lá, trancava a porta e me escondia, com medo de ser assaltado. Então eu nem abria, né? Chegava um cliente assim, você ficava com medo assim de atender, porque tava tendo tanto assalto que eu comecei a ficar com medo. Então isso foi me deixando em insegurança muito grande de estar no plantão, né? Fora que já não dava cliente, ficava no plantão dias sem atender cliente, né? Se não meses. Então já tava me dando uma descrença. E aí quando ele me pôs nesse plantão foi a gota final. Aí eu peguei e falei, cara, não dá mais. Aí eu peguei e saí e fui pro online. E aí foi que eu saí dessa imobiliária e fui trabalhar no Outback. E mais depois recuperei financeiramente, recuperei psicologicamente, né? Fui vivendo algumas mudanças ali. E aí eu voltei pra imobiliária. E só que paralelo a isso, eu continuei trabalhando no Outback. E o fato de eu ter sido corretor e ter tido sucesso deixou meu ego mais inflado, né? Porque eu pensava, cara, eu era um corretor de sucesso e agora eu sou garçom. Então eu tinha um certo preconceito, sabe? Isso era muito ruim na época. Eu tinha aquele certo preconceito de ser garçom. Tanto é que uma vez foi um corretor lá da empresa e eu escondi, né? Fico com vergonha, né, cara? Falei, o cara me veio aqui, eu era corretor de sucesso, agora eu tô aqui trabalhando como garçom e tal. E eu entrei lá achando que eu era diferenciado, né? Então eu entrei querendo mudar o sistema, querendo melhorar. Eu tinha bons motivos, né? Era por uma boa causa. Eu queria melhorar algumas coisas. Só que como que você entra no estabelecimento querendo mudar as coisas de um dia pro outro, né? Então eu tinha essa certa arrogância por ter tido um resultado, né? Por ter sido corretor, por ter ganhado bem. E eu tinha essa certa arrogância. Então eu fui pra lá muito arrogante. Então eu comecei a causar muita intriga com os gestores. E aí um belo dia lá, fui atender a mesa do Propator, né? Propator lá é tipo, ele é meio que um sócio, é o cara que lidera aquilo, mas o Outback, as pessoas acham que é uma franquia, não é. O Outback é de uma pessoa só, na verdade, o Outback é de um grupo, na verdade, eu não sei quantas pessoas são, e o Propator é como se fosse um sócio, mas ele não é sócio, ele não é dono, ele é meio que só cuida da parada. Esse cara era o Propator e eu fui atender a mesa dele. E pra piorar de tudo, esse cara era muito mais... Eu tinha um certo ego, mas eu não tratava as pessoas mal. Eu não tinha o costume de tratar, eu sempre respeitei muito. Inclusive, eu até um aprendizado, que eu achava que humildade era cumprimentar a pessoa mais pobre, vamos dizer assim, ou de um cargo abaixo, e cumprimentar o mais rico. Eu achava que humildade era isso, né? Eu falava assim, não, eu cumprimento uma pessoa mais simples, mais pobre, vamos dizer assim, ou mais humilde financeiramente, né? Porque o povo fala que humildade é pobreza e pra mim é diferente. Mas então eu achava que era isso. Então eu conversava com todo mundo, eu não tinha esse olhar diferente. Ah, porque é a menina da limpeza. Não, a menina da limpeza, eu considero ela importante do mesmo jeito. Eu não tinha isso. Então eu achava que eu era humilde por causa disso. Então eu não tinha o costume de tratar as pessoas mal. A minha questão é porque eu era muito questionador. Eu era muito peitudo. Então eu entrava meio que como se a minha ideia fosse a melhor. Então assim, eu tinha uma habilidade de analítica, né? De analisar as coisas. Então eu achava que a minha ideia, a minha teoria era melhor, né? Então eu chegava ali e queria expor minha opinião de uma forma agressiva. Mas não de tratar as pessoas mal. Por isso que eu falo da minha arrogância, né? Do meu ego. Então essa que era a questão. E foi causando atritos, assim. Só que esse cara, ele era daqueles arrogantes de tratar as pessoas mal. E aí, eu tava atendendo na mesa dele e eu pedi uma ajuda pra ele. Tava muito cheio o Outback esse dia. E aí eu pedi ajuda e ele gritou comigo. Falou assim, não, cara, se vira aí, vai rodar aquele prato lá. Que lá tinha uns negócios de rodar prato. Você tinha que entrar na cozinha, tinha que sair com prato e entrar com prato. Então você sempre saía com prato de comida pra alguma mesa e voltava com um prato vazio para deixar para limpar. Mesma coisa com o chopp, tinha que rodar chopp, pegar a caneca e voltar. Ela tem uma cultura de nunca sair com as mãos vazias, tá? Essa é a cultura. E inclusive, cara, hoje eu agradeço de trabalhar no Outback, eu trabalhei lá só 3 meses, mas eu agradeço muito porque aprendi muita coisa lá e eu gostava, apesar de tudo que eu tinha um certo preconceito, eu gostei de ser garçom. Me trouxe muitos aprendizados, né? Principalmente o contato com o cliente. Então eu gostava ali de estar servindo o cliente de alguma forma, porque eu via felicidade, né? Eu via as famílias unidas ali, as pessoas rindo e bebendo e brincando. Então, gerar entretenimento ali, estar servindo as pessoas para elas sorrirem, para estarem felizes, me fazia feliz. Então, eu comecei a entender mais sobre relacionamento também. Comecei a entender mais sobre como conhecer o cliente. E lá, Outback, eles têm um padrão de qualidade muito grande, assim, um padrão de fazer as coisas muito bem feito. Inclusive, eu acredito que ela é um dos melhores atendimentos de restaurante de Goiânia. Então, assim, porque ela é muito bem feito, tem muito processo, assim. Você tem um prazo para chegar na mesa, para primeiro atendimento, você tem prazo para comida. Inclusive, se lá reclamação lá, a pessoa ganha bônus. Então, assim,
assim, lá são muito criteriosos. Então eu aprendi muito sobre atendimento de excelência no Outback. E eu agradeço que eu aprendi muito sobre processo. Lá tinha um treinamento muito intenso, eu tinha que decorar todo o cardápio, todos os ingredientes, tinha que saber falar de todos os molhos, de todos os pratos. Então o treinamento era muito intenso. Então eu aprendi muito sobre isso, sobre atendimento de excelência, sobre treinamentos, sobre processo. Então lá rodava muito bem e sobre relacionamento também. Então eu agradeço muito ter trabalhado no Outback. E depois disso eu perdi meu preconceito, né, com os garçons, porque realmente eu vi a importância, o tanto que é bacana você servir uma pessoa bem, você ver o sorriso ali. Então hoje eu perdi meu preconceito, né? E eu sou muito grato por ter trabalhado lá, apesar que foi pouco tempo. E aí ele gritou comigo nesse momento e falou: não, cara, vai rodar aquele prato lá, não quero saber não. Aí eu falei assim: não, cara, mas é pra mim fazer um pedido na sua mesa aqui que travou. Lá tinha tipo uns papers lá que você fazia o pedido, ele que travou aqui, eu não quero nem saber, vai rodar o prato. E gritou. Cara, e a coisa que na época me irritava muito era a pessoa gritar comigo. Então, e aí foi onde eu grilei. Não falei nada pra ele, só que quando eu voltei, meio que eu larguei a mesa dele. E aí eu fui receber uma conta na outra mesa, e a mesa dele queria fazer um pedido. E essa outra mesa era uma mesa de um monte de menino que ficou fazendo continha lá pra poder ir pagando com moedinha, e demorou pra caramba. Eu vi que a mesa queria pedir, só que eu meio que dei uma birrinha. Eu fiquei quieto ali. E quando eu voltei e terminei essa mesa, tinha um outro garçom, o cara chegou pra mim, o gerente chegou pra mim e falou assim: olha, outro garçom vai atender sua mesa, beleza? Eu falei, beleza. Falei nada, né? E aí foi. No final ele deu R$50, inclusive, pra esse outro garçom. Acho que pra me incomodar. Paralelo a isso, meu irmão trabalhava comigo, né? Meu irmão entrou no Outback junto comigo. E aí meu irmão tava estudando, fazendo contabilidade na época, e tava muito cansativo pra ele. Porque lá, de novo, a gente foi trabalhar de noite, né? E aí eu entrava 6 horas da tarde, mais ou menos, e saía meia-noite. Meia-noite, 1 hora. Só que tinha dia que tinha que fazer o fechamento da empresa. O que é o fechamento da empresa? Tinha que limpar lá dentro a cozinha, organizar as paradas lá e tal. Então tinha vezes que a gente saía 2, 3 horas da manhã. E tava muito cansativo pro meu irmão. E aí meu irmão foi sair. E aí meu irmão pediu conta, né? Nesses 3 meses lá, no último mês. E aí quando meu irmão foi sair, eles pegaram e me chamaram. Tava com pra trabalhar, cheguei com meu irmão. Aí eles falaram assim: não, peraí, você não vai trabalhar hoje não, espera um pouquinho. Chamaram meu irmão, né? Fizeram a demissão do meu irmão, que ele já tinha organizado, me chamaram e demitiram, né? Falou que eu não me adequava mais aos processos da empresa, enfim e tal. E aí, cara, isso acabou comigo mais ainda na época, mas eu agradeço isso também, tá? Obrigado, proprietor do Outback. Se você tá me ouvindo, muito obrigado por ter me mandado embora, sou muito feliz por isso. Então isso me ensinou muito, né, sobre humildade. E aí eu fui refletir, né, sobre as minhas ações e tudo. E fui pensar na minha vida, e foi quando eu comecei a retomar as vendas. Então eu já tinha voltado para imobiliária, então eu voltei a vender, voltei a estar ali. E aí voltei o meu ritmo, né, com muita dificuldade. Lógico, quando eu fui mandado embora eu fiquei com muito medo de novo. Então baixou a renda de novo, tinha aquela preocupação, filho, esposa. Mas fui dando foco ali, fui vendendo, fui me recuperando. E aí foi na época que o meu gerente pegou e pediu para sair, né? Processo de problema, a equipe já não estava bem. E aí pouco tempo que eu tinha entrado, um gerente do lado pediu para sair e outra pessoa, um coordenador na época, assumiu a equipe, né? E naquela época eu despertei, falei, uai, por que eu não me candidatei, né? Deveria ter me candidatado e tal. Porque eu já tinha uma certa experiência, apesar de ter ficado um pouco fora, eu já tinha uma experiência, já tinha tido sucesso e tudo, sabia fazer o negócio. E naquela época online não tinha tanta concorrência para ser gerente, né? Então era mais fácil entrar lá. E aí, logo depois, o meu gerente estava com a equipe e não estava vendendo tão bem, né? Era eu e mais um outro corretor que estava vendendo ali, mas ainda estava no começo, estava voltando, estava fechando as vendinhas ali, mas a equipe não estava boa. E aí meu gerente foi e pediu para sair. E aí quando ele pediu para sair, eu peguei e mandei um e-mail. Agora, eu não me lembro, eu acho que na outra vez eu tinha mandado um e-mail pro meu diretor, que era o diretor do online lá. E mais uma vez foi aquele momento que eu não me sentia qualificado, mas mesmo assim eu mandei o e-mail. Igual nos outros 2 empregos que eu falei no vídeo anterior. Eu peguei e falei até com a minha esposa falou assim, por que você não manda um e-mail? Ela que deu a ideia, na verdade. Por que você não manda um e-mail? Eu falei, não sei, né, acabei de voltar, tô recuperando, vendendo agora e tal, não sei se vai ser legal. Eu falei, manda, não vai perder nada mandando esse e-mail, né? E eu peguei e mandei o e-mail. E aí eu fui convidado para o processo seletivo na época, e esse meu gerente saiu. E aí nessa época não foi fácil, né? E eu acabei e fiz o processo seletivo e tudo. E aí eu fui escolhido, né? Eu acredito porque tinha poucas opções e naquele momento eu tinha muita energia, eu tinha muita vontade de fazer. Então foi uma coisa que eu falei pro meu diretor na época lá. Eu falei, cara, eu quero muito fazer, eu tenho muita vontade de ser gestor, eu vou me entregar, vou fazer o meu melhor, porque eu quero muito fazer isso. E até na entrevista do RH foi mais engraçado, né? Porque me perguntaram
perguntaram assim, você tem dinheiro para se manter, Marco? Porque geralmente quando você entra como gerente, demora um pouco para você ter resultado, né? E aí eu respondi, cara, tem dinheiro sim, eu tenho dinheiro guardado aí e tal. Só que na verdade eu não tinha, né? Eu tinha sido mandado embora do Outback, não tinha recebido muita coisa, lá eu recebia praticamente diariamente. Tinha feito uns vendinhas, mas não era muito suficiente. Tava apertado, né? E se não me engano, tava fechando uma venda boa, ou tinha fechado. Então, mas não sei, eu sei que eu tinha um dinheirinho, mas não era muito dinheiro assim. Eu nem lembro se eu tinha fechado essa venda, se eu tava fechando. Eu sei que depois eu fechei uma venda, eu peguei um dinheirinho bom que deu pra dar uma equilibrada. Mas é real mesmo, não tinha dinheiro não. Só que eu tava tão afim de fazer, cara, eu falei, eu vou entrar com tudo nesse negócio, vou arrebentar e vou fazer acontecer, né? Então eu assumi a minha própria equipe na época, né? Então com isso veio alguns desafios, né? Então eu lembro, foi mais de semana participando do processo seletivo e aí de repente, eu mandando pro diretor, e aí, cara, como é que vai ter resposta e tal? E quando você tá participando do processo seletivo, não sei se você já participou, você fica numa agonia, né? Que você fica meio perdido, você não sabe se você vai pra um negócio novo, você vai ficar ali no antigo e tal, então você fica com aquela ansiedade, né? E o belo dia ele falou, não, vamos encontrar tal hora lá na empresa que a gente vai conversar. E aí ele sentou na mesa e tal e falou assim, olha, eu vou decidir te contratar pela sua vontade e tal, você é um cara que tá muito disposto, eu vi aqui seus resultados na empresa e tal, mas eu estou te contratando realmente pela vontade que você tem, que você expressou, e isso pra mim é o que eu admiro na pessoa, o que eu mais olho. Beleza, né? Mas eu tenho a teoria que eu acho que é porque tinha poucas opções mesmo, e por isso que me contrataram. Mas eu fui lá e iniciei. E o maior desafio, inclusive quando eu entrei, ele falou assim, olha, o maior desafio seu agora vai ser liderar a sua equipe. Porque você era corretor dela e agora você vai se tornar o gerente dela. Então você vai ter que criar uma forma de liderar a sua equipe. Que não vai ser fácil, né? Eu acho que ele falou que já tinha passado por isso e tal. Enfim, e aí eu comecei aquele processo. A equipe estava realmente desmotivada, difícil e tal. E quando eu assumi, eu coloquei o nome da equipe de Life. Por quê? Primeiro que life para mim significa vida, né? Então, para mim tinha um sentido de que nós estamos conectados, né? Nós trabalhamos com vidas, né? Com pessoas. Então, a pessoa que compra tem uma vida, a pessoa que vende tem uma vida e os processos ao redor são pessoas que fazem que também têm vida, né? Então, para mim tinha esse significado, eu achava essa palavra muito forte. E o segundo ponto é porque a equipe estava bem morta, né? Então, eu falei, cara, eu preciso pôr um nome que vai resgatar essa equipe, né? Que vai trazer essa equipe de volta para a vida. Então, foi por isso que eu batizei a equipe na época de Life, que inclusive hoje é o nome da nossa imobiliária, né, que chama Life Conexão Imobiliária, que tem a ver com as conexões. Então lá atrás eu já tinha esse conceito da Life e o conceito de estar conectado, né, com as pessoas, com as vidas. Então já existia um começo de um conceito ali baseado nessas ideias, né, e por isso que eu mantive esse nome, que para mim esse nome é muito forte, eu gosto muito dele, que representa isso, né, conexões entre vidas, né. Então para mim o mercado imobiliário, o corretor, ele está conectado entre vidas, né. Mas enfim, no começo não foi fácil, então basicamente ali eu percebi que os corretores talvez não era o perfil que eu precisava naquela época, os corretores estavam desmotivados e eu queria criar uma equipe que fosse mais ação, que fosse mais pra cima, né, de buscar o resultado. Então eu tinha esse conceito de mais ação, de ir pra cima do resultado, que era o que faltava no online. No online as pessoas ficavam muito sentadas ali esperando acontecer e não agia, né? Então as pessoas não faziam ação, muita coisa, ficavam mais sentadas ali esperando entrar o lead, o chat na época, né? A gente nem chamava de lead naquela época. E eu queria movimentar mais a minha equipe, né? Que era um conceito que eu tinha de agir, né? Que tem a ver com o nome Instinto Imobiliário. E aí quando eu entrei na equipe, eu percebi que as pessoas ali não estavam a fim de fazer, né? Não estavam a fim de ir pra cima, de ação. E aí com o tempo eles foram se desligando da equipe, né? E eu percebi que aquela equipe não era a equipe que eu queria formar, né? Dessa equipe ficou apenas uma pessoa, né? Inclusive essa pessoa comigo depois foi crescendo dentro da empresa, foi tendo sucesso, né? Se tornou uma das campeãs, ficou entre os 10 primeiros da empresa. Então essa pessoa cresceu muito lá comigo, né? A única pessoa que se manteve na equipe. E o resto eu fui construindo, né? E aí a partir disso eu tinha oportunidade e eu tinha que fazer acontecer, né? Então nisso eu fui buscando me especializar, fui buscando aprender. Quando eu entrei na gestão, eu pensei, o que um gerente precisa ter para ser um bom gerente? E aí eu pensava, porque o gerente, ele tinha que ser bom para fechamento, porque é onde os corretores a maioria das vezes trava. Ele tinha que ser bom para replicar o que ele sabe e tinha que cuidar mais das pessoas, né? Tinha que ter mais relacionamento, fazer mais parte da rotina. Então eu peguei muita coisa que eu via, que é um erro que eu sentia falta, né, vamos dizer assim, dos meus antigos gerentes, fui aprimorando isso, né? Então eu buscava dar mais atenção pros corretores, eu fui buscar treinar mais, acompanhar mais. Então foi coisas que eu comecei a desenvolver. E tinha um fator que eu falava, cara, quem tem cliente tem ouro.
e foi um ensinamento que eu tive. E aí eu comecei a estudar marketing, comecei a estudar como prospectar, comecei a pensar nisso, né? Então eu busquei ali focar em negociação, focar em marketing e focar muito em gestão e liderança, que era um processo que eu acreditava muito importante, de estar próximo do corretor, né? Realmente ter uma relação de amizade ali, né? Principalmente que eu pensava assim, que se eu entregasse muito valor para minha equipe, a minha equipe não iria sair, né? Não ia mudar de equipe, não ia querer outro gerente. E foi assim que eu fui começando a estruturar a minha equipe. Tanto é que deu certo esse conceito que eu tinha baixo turnover na minha equipe. Turnover é a saída e a entrada, né? Então quase ninguém saía da minha equipe para ir para outra equipe, né? Então era muito raro de acontecer. Às vezes teve alguns casos ou outros que a pessoa decidiu trabalhar no stand, né? Então às vezes tinha essa preferência. Lógico, no começo teve alguma divergência, uma coisa ou outra, né? Mas era muito raro eu perder corretor, principalmente quando o corretor era bom. Acontecia muito de eu enxergar ali que o corretor não tinha um perfil para trabalhar comigo, e aí às vezes meio que isso acontecia naturalmente, o corretor saía, né? Então existia esse processo, mas os corretores bons mesmo, que estavam afim, que se dedicavam, que trabalhavam, que tinham um ritmo nosso, eles tendiam a se manter. Então eu não me lembro de perder um corretor muito bom assim na minha equipe na época, porque eu tinha essa cultura assim de estar junto e de entregar valor, né? Então eu fui desenvolver essas partes. Então o que era a minha função eu fazia bem feito, né? E eu fui cada vez mais me especializando, fui estudando, então fui ficando muito bom em negociação, fui ficando muito bom em marketing, e isso foi me dando força. E nisso eu estruturei um processo, trouxe a minha esposa na época para trabalhar comigo, e ela foi ajudando eu a contratar pessoas, me ajudando ali em processo de liderança, e aí eu criei uma rotina de treinamentos muito forte, né? O que não tinha muito na minha empresa, que tinha muito treinamento de produto, isso é fato, mas treinamento de vendas quase não tinha, né? Então fui criando coisas diferentes ali. Logo comecei a implantar o marketing digital, né? Comecei a fazer ações para o marketing digital, inclusive eu fui um dos primeiros dentro da minha empresa a fazer isso, a vender de marketing digital produzido pela própria equipe. Então a gente ia atrás, eu fui aprendendo sobre redes sociais, fui aprendendo sobre site, e a gente foi ganhando dinheiro através disso, a gente foi crescendo, né? Então foi se tornando referência, né? Eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a implantar vídeo, né? Dentro do marketing lá, de fazer vídeos para o mercado imobiliário dentro daquela imobiliária. E aí depois eu virei um produtor de vídeo dentro dessa imobiliária, o povo me procurava para saber como fazer, e às vezes eu produzia vídeos, né? Então teve alguns vídeos que a gente começou a produzir lá para poder fazer marketing de produto, fazer marketing para os corretores, tinha os coordenadores, né? Então formei boas amizades lá também, e alguns coordenadores me procuravam para gente fazer esses vídeos para poder promover o produto deles para os corretores, né? Então acabei virando um produtor de vídeo lá, então era diferente. Só que nessa época também não foi fácil, né? Então eu recebi muita crítica, né? Porque eu fazia algo diferente. E quando eu entrei no online, o online não era bonito. As pessoas não gostavam do online. O online não vendia tanto. O online estava vivendo a pior fase lá, o departamento online tinha vendido muito pouco. Até no segundo ano que eu tava, trocou o diretor, né? O diretor foi para outra empresa, e aí trocou o diretor, a gente foi mudando algumas coisas e tudo, e aí a gente começou a crescer o departamento lá. Mas nessa época o online era o patinho feio. O online era o patinho feio da empresa, ninguém queria trabalhar lá. Só que eu fui, de certa forma, também criando um branding, né? Para a empresa, assim, pro online, né? Porque eu fui defendendo isso, eu acreditava muito no online. E aí, como eu buscava estratégias diferentes, fazer coisas diferentes, eu fui começando a criar uma marca pro online ali, onde comecei a valorizar, né? Porque eu defendia esse processo. Então, eu sou apaixonado pelo online. Por que online? Porque eu acredito que o online é como se fosse um investimento na bolsa, né? Você investe ali e te traz lead. Então você não precisa se desgastar, você não precisa estar na rua panfletando e tudo. Quando eu entrei na equipe, lógico, a gente teve várias fases, tá? Tô contando um resumo aqui, mas a gente teve várias fases ali. Então teve fases que eu testei coisas que não deram certo, teve fases que eu testei coisas que deram certo. Quando eu entrei na equipe, a primeira meta que eu fiz foi já levar essa equipe pra rua. Porque ficava muito dependente atrás do computador ali, de pegar o chat, né? Então eu fui pra rua. Então a gente fez muita ação de rua, muita panfletagem, muita, sei lá, tudo que você imaginar assim, a gente fez. Muita coisa assim, de ação externa, e o resultado não foi bom, né? E aí eu comecei a perceber que talvez trabalhar na rua não fosse tão efetivo, né? E eu comecei a buscar ações diferentes, né? Foi aí que eu fui estudar o marketing digital. Então a gente fez muita coisa que não deu certo, que não deu resultado, né? Eu tinha um pensamento, como gerar lead, né? Como gerar mais clientes, né? Como não depender da imobiliária. Então eu pensava que a equipe era o meu negócio, né? Que a equipe era a minha empresa e eu precisava girar aquela empresa independente do que a empresa me entregar. Lógico, eles me entregavam cliente, mas eu não queria ficar dependente daquilo, eu queria criar um processo, um negócio. Lembra lá atrás que eu falei que eu tinha a minha dificuldade de matar um leão todo dia? Que eu pensava, cara, eu preciso ter consistência, eu preciso ter estabilidade, até mesmo porque eu tinha filho, eu tinha esposa, então eu precisava ter essa estabilidade. Então eu busquei ações para criar uma equipe estável, um negócio estável, onde eu pudesse ter uma renda consistente, né, para eu poder me manter e ser feliz naquela profissão e não ter que matar um leão todo dia. Então eu fui buscar fontes de não depender de um único lugar.
lugar, não depender só da imobiliária me entregar. Então a gente testou muita coisa, a gente fez muita ação, e aí um belo dia eu tô lá assim no carro, né, e de repente eu vejo um corretor dessa empresa entregando panfleto. E na hora que eu olhei ali aquilo, me deu uma sensação muito ruim. Me deu uma sensação muito ruim. Porque eu fiquei pensando, cara, como que o cliente vê um corretor entregando panfleto? Porque nada contra quem entrega panfleto. Só que ser corretor é muito difícil. Então, são anos para se tornar um corretor. Eu, por exemplo, falo para vocês que eu demorei 5 anos para me aceitar como corretor, porque eu também tinha um preconceito do corretor, né? Eu falei do preconceito contra garçom, mas eu também tinha preconceito como corretor, porque eu tinha muitos amigos que seguiram o mercado tradicional, né? Que foram estudar medicina, que foram ser administrativos, advogados, etc. E eu pensava, qualquer um é corretor, né? Então, eu não via valor na minha profissão, não conseguia enxergar. Então, eu tinha muito preconceito. Eu saía da imobiliária e escondia o crachá, né? Então, a pessoa perguntava para mim se é corretor, eu falava consultor de vendas. Eu fugia do corretor, fora o preconceito que existia com a profissão, né? Já existia um certo preconceito. Então eu tinha muito esse preconceito, né? Então eu não aceitava como corretor. Eu realmente fugia, né? Inclusive eu falo hoje que não existe consultor de vendas. Tem gente que usa consultor de vendas, não existe consultor. Por que não existe, Marco? Porque a profissão é registrada como corretores de imóveis. Então o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é que a gente não presta consultoria para o cliente. Por que a gente não presta consultoria? Porque a consultoria, primeiro você recebe, depois você presta consultoria. Você pode até ser um consultor imobiliário. Se alguém te pagar antes, e aí você presta o serviço de consultoria, mas você já recebeu. É assim que funciona a consultoria. Ninguém dá consultoria de graça, né? Não existe esse processo assim. Vou falar ninguém, né? Mas um consultor geralmente não faz uma consultoria de graça. Ele recebe antes. Então não tem como a gente falar que a gente é consultor sem receber. Então nós podemos fazer um processo de consultoria. É diferente. Mas nós somos corretores de imóveis. Então, parece que às vezes eu acho que, igual eu usava consultor de vendas, para fugir do corretor, porque eu tinha preconceito, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas usam consultor para fugir do corretor. Não tô falando que é isso. Se você usa consultor e não é esse motivo, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu defendo que você tem que se chamar de corretor imobiliário ou corretor de imóveis. Esse é o nome, esse é o nome da nossa profissão. Consultor imobiliário não é registrado, né? Então eu não concordo com esse nome pelos motivos que eu falei. E aí logo depois eu entendi isso e parei de usar, comecei a usar corretor imobiliário e tudo. Mas eu falo que eu demorei em torno de 5 anos para me aceitar como corretor. Inclusive eu acredito que foi um dos motivos que eu tive um bom resultado e depois eu caí, porque eu não me aceitava como corretor, né? E o processo mental, ele faz muito parte da nossa vida, né? Se você não estiver bem aqui dentro, é difícil das coisas. E eu falo que eu fui me tornar realmente corretor depois que eu estava na gestão, que é aí que eu fui me tornar realmente corretor. Porque quando você é gerente, inclusive, gerente é um cargo, tá? Gerência é um cargo. Tem gente que vai, a pessoa pergunta, qual que é a sua profissão? A pessoa fala, gerente de vendas. Não é profissão gerente de vendas. A profissão sua é corretor de imóveis. Você está num cargo de gerente de vendas, tá? Pra mim, eu sou corretor. Até hoje eu sou corretor. Tenho imobiliária, sou empresário, mas antes disso, minha profissão é corretor de imóveis. Eu atuo como empresário no ramo imobiliário. Mas eu sou corretor, essa é a minha profissão. E quando eu era gerente, não era diferente, né? Era a minha profissão do mesmo jeito. Então, primeiro eu era corretor. Depois eu atuava como um cargo de gestor. Então, essa que era a questão. Depois que eu me tornei gerente, eu comecei a participar de mais negócios. Inclusive, eu falo que é muito importante, na minha opinião, todo corretor tinha que se tornar gestor, tinha que se tornar gerente, porque é na gerência que você aprende realmente a negociar, a fazer, porque você faz muitos negócios e você precisa desenvolver uma técnica, uma habilidade ali de negociação, uma forma de atuar melhor, né? Inclusive, você tem que gerenciar suas emoções, porque você começa a ver muito mais negócios caindo. É normal, então você tem mais número de negócios, então você vê mais vendas caindo. Então você precisa gerenciar isso, né? Que é uma coisa que às vezes os corretores falam, minhas vendas estão tudo caindo, não tô com sorte, tô com má sorte, né? Então tem alguns corretores que falam isso, né? E eu falo, cara, são os números, é natural, faz parte do funil de vendas, faz parte do processo de venda. Então vendas caem, clientes desistem, em todas as fases, né? Desde da prospecção ao contrato, né? Tem cliente que assina contrato e desiste. Então quando você é gestor, você vê mais coisas, né? Quando você se torna diretor, tem um imobiliário, é mais probabilidades ainda, né? Então você vai ver um negócio como um todo, né? Então você vai ver ali os números, né? Quando você é só corretor, você tem uma visão limitada, que é só o seu negócio, é só você. Então você não consegue desenvolver essa visão se você não buscar fontes para entender ela. Então o processo de gestão é muito importante. Para mim, todo corretor tem que ser gestor. Talvez não ser gestor de uma equipe, mas ser gestor de si mesmo, né? Aprender a habilidade de gestão. Mas atuar com uma equipe é muito bom, porque você aprende muita coisa nova, você aprende muita coisa diferente, enfim, desenvolve uma série de habilidades. E aí eu tava lá, né, e foi quando eu pensei, cara, então se você demora todo esse tempo
para ser corretor, você se dedica, você tem que treinar, você tem que entender de matemática, de arquitetura, tem que entender de negociação, de vendas, de marketing, de engenharia, né? Então, corretor é um processo doloroso para você se tornar um bom corretor. E eu fiquei pensando, cara, é mais difícil ter um bom corretor do que você ter uma pessoa para panfletar. Porque panfletar não tem tanta dificuldade, né? Inclusive, tem panfleteiras que são melhores do que os corretores, porque ela faz aquilo ali o dia inteiro. Então, ela não tem vergonha, ela não tem aquela restrição, né? Ela vai lá, entrega o panfleto e tal. E eu pensei, cara, não faz sentido eu pegar meu corretor, que às vezes tem 3 anos, 5 anos de profissão, que esse cara treinou, se desenvolveu e eu tava ali investindo nele para se tornar um bom corretor, pegar esse cara e colocar no sinaleiro, no sol quente, né? Então, cara, naquele momento me deu um estalo assim. E foi um outro motivo também, porque eu fiquei pensando, cara, imagina o seu cliente de alto padrão, né? Você está tendo um cliente alto padrão, compra um imóvel acima de 1 milhão. Ele passa aqui e te vê no sinaleiro. Será que ele vai ter uma boa perspectiva? Será que ele vai ter uma boa reação de ver o corretor dele? Porque automaticamente o cara pensa, putz, mano, o cara tá passando necessidade, né? O cara tá passando fome aqui, tá veio panfletar aqui, porque tá difícil a situação. Logo ele associa que você é um corretor de não sucesso, né? E infelizmente o mundo é muito materialista, né? Então as pessoas olham o carro do corretor, as pessoas olham se o corretor tem sucesso ou não. Então assim, existe esse processo, principalmente no mercado de alto padrão. Porque no geral as pessoas querem comprar de pessoas de sucesso, querem comprar de empresas de sucesso, né? Então, pode falar que é ser materialista? Pode, mas a maioria das pessoas são assim, né? A gente tende a buscar empresas de sucesso, empresas que têm nome, não é assim? Buscar empresas que têm autoridade, e isso funciona para o corretor também, né? Porque não adianta você chegar para o seu cliente e falar assim, ô, pelo amor de Deus, eu tô passando fome, compra de mim, né? Que eu preciso dar o leite para meus filhos. Você acha que o cliente vai comprar de você porque você tá mendigando, pedindo para ele comprar? Não vai. Então, o cliente compra de quem tem sucesso, de quem é profissional, de quem tem autoridade para estar ali no assunto. E além disso, eu fiquei pensando, bons empresários, pessoas de sucesso em outros ramos, ficam panfletando na rua? Você já viu, por exemplo, o dono de uma incorporadora panfletando na rua? Você já viu alguém de sucesso assim, em outra profissão, seja advogado, ou sei lá, um ator, ou um apresentador de TV, você já viu esse cara panfletando na rua? Não vê. Por quê? Porque o tempo desse cara é caro. Então esse cara não vai gastar o tempo dele para panfletar, não faz sentido, né? Então pessoas de sucesso têm um tempo escasso. Pessoas de sucesso, elas não fazem trabalhos tão operacionais dessa forma. Porque esse trabalho operacional ele é mais barato. O trabalho mais caro é o trabalho mental, é o trabalho inteligente, de estratégia, de atuação, de liderança, de relacionamento, de posicionamento, né? De negociação. Então tem coisas que aquele profissional, ele precisa estar lá, e tem coisas que ele não precisa, que ele pode pagar outros profissionais para fazer, né? Inclusive gerar emprego, né? Que é muito importante. Foi quando me deu esse estalo, cara, e eu simplesmente deixei de fazer ação, né? A gente fez algumas outras ações pontuais, ainda existe algumas ações que eu acho legal de fazer, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, offline, que faz parte, que eu acho que é legal, que não danifica a imagem do corretor. Só que, pra mim, sinaleiro, panfletagem, algumas coisas, eu acredito, na minha visão, que danifica a imagem do corretor, porque o corretor é um profissional caro, o bom corretor é um profissional caro, né? Inclusive hoje, pra mim, eu falo que o maior desafio nosso não é gerar cliente, porque a gente gera cliente, né? Então, com o mundo digital, a gente consegue gerar cliente. É possível, é mais fácil o processo de gerar cliente. Agora, o processo mais difícil é encontrar bons profissionais para converter esses clientes. Esse é o processo mais difícil, né? Então, formar um bom corretor que converte venda não é fácil. Então, não vejo sentido pegar meu corretor bom de 5 anos, 3 anos ou 2 anos, sei lá, e que eu tô formando ele ali para colocar ele no sinaleiro, né? Então, eu não vejo sentido. E alguns outros tipos de ações ali que para mim não faz sentido. Mas, igual eu falei, o marketing tradicional offline tem ações que valem muito a pena ser feitas ainda, e eu vou fazer um vídeo falando sobre isso depois. E, enfim, dentro desse processo aí, então, eu comecei a estudar marketing, negociação, fui me especializando, e aí foi bem legal, porque eu peguei a equipe que vendia X e eu cresci essa equipe 435%. Então a gente cresceu muito, né? Do resultado que eu peguei, do resultado que eu alcancei com essa equipe, nós crescemos 435%, né? E o mais legal, que lembra da meta que eu falei que eu tenho, muito forte, que é buscar crescer todos os anos, e todos os anos a gente cresceu a nossa equipe, né? Então a gente foi crescendo a nossa equipe em VGV, em resultado, né? E eu fui me desenvolvendo como profissional também, como pessoal, né? Então foi muito legal a minha trajetória como gestor, e a gente foi campeão anual vários meses. Teve um ano que a gente ficou 6 meses no pódio, a gente pegou 6 pódios mensais, né? Então foi muito bom, a gente destacou, a gente cresceu, muita gente ganhou dinheiro comigo, assim, prosperou, cresceu também, porque eu também tinha o intuito de incentivar meus corretores a crescer, e
e isso era muito legal. Então eu saí muito bem, assim, foi muito legal esse crescimento da nossa equipe, e até que chegou 2020, né? E aí em 2020 eu tinha a decisão de querer ser diretor ou de querer abrir minha porta imobiliária. E foi acontecendo algumas coisas porque eu tinha uma linha diferente de raciocínio, de pensamento em relação à imobiliária que eu tava, né? Então eu queria mais crescer no ramo online e trabalhar de forma diferente. Só que lá eu tinha que seguir alguns protocolos, alguns padrões, fora as críticas, né? Igual eu falei pra vocês. Então eu fui muito criticado, né? Quando eu fui mexer com marketing digital, quando eu entrei no online, eu fui criticado. Quando eu comecei a treinar a minha equipe, tinha gente que falava assim, você só treina a sua equipe, você não vende, né? E depois a minha equipe se tornou uma equipe de alta performance. Então os corretores que estavam na minha equipe vendiam 7 milhões, vendiam 5, 6 milhões por ano. Então assim, que era resultado de corretores top, né? Igual eu falei, tinha o corretor meu que ficou entre os top lá na empresa. Então assim, a minha equipe foi se tornando equipe de alta performance. Eu tinha menos corretores, eu gostava de trabalhar com menos pessoas, mas de formar corretores de alta performance que vendiam mais, né? Então esses corretores iam crescendo. Claro, teve vários desafios, várias coisas que aconteceram, né? Então, muitos processos. Tinha corretor que vendia menos? Tinha corretor que vendia menos, né? Então, eu acredito também que é uma carreira, né? Eu acredito que é uma carreira que você tem. Você não vai, às vezes, entrar e vender muito bem, né? Até mesmo porque eu costumo falar que você entra na profissão e você não faz um curso, você não tem um desenvolvimento, igual você fica 4, 5 anos na faculdade para depois começar a trabalhar, né? A própria profissão de corretor já é sua faculdade, então você entra e já começa a atuar. Então, o bacana é que você aprende e que você pode ganhar dinheiro e aprender, né? Então, só que as pessoas precisam ter mais paciência, né? Então, se você demorar 5 anos para ganhar 10 mil por mês, que profissão hoje que você em 5 anos ganha 10 mil por mês? Não existe, é muito raro, assim, poucas profissões, né? Se não tiver a ver com vendas, é muito raro. E mesmo em vendas, é difícil entrar numa empresa ganhando 10 mil por mês. Se não tiver um know-how, um aprendizado melhor, você não consegue entrar nessa empresa e ganhar 10 mil, é muito difícil, né? Inclusive, 10 mil por mês é salário de diretor de empresa, é salário de nível diretoria. E eu tive corretores nessa época que ganhava mais de 10 mil por mês, né? Então, assim, é possível, só que tem que ter paciência, trabalhar, desenvolver e aprender, né? Então, seja mais paciente também em relação a isso. Então, eu acredito que você tem que ter paciência na profissão, trabalha, estude e se desenvolva, mas pense no médio e longo prazo, né? Então, às vezes as pessoas não esperam, né? Querem chegar e sair arrebentando de vendas. Inclusive, que é uma coisa que eu não concordo muito, eu não sou muito a favor de pódio, tá? De imobiliário. Por que não? Porque o pódio ali, muitas vezes, vai o cara ali que tá há 10 anos, né? Tá há 5 anos na profissão e o cara tá estourando, vendendo muito. E às vezes desmotiva as pessoas que acabaram de entrar. Porque a pessoa entra ali e vê uma realidade que não é a dela. Né, uma realidade de um cara que tem 5, 10 anos de empresa que tá vendendo 3 milhões no mês às vezes. E aquele cara acabou de entrar, ele é impactado por aquilo e ele meio que acredita que aquilo é possível de uma forma tão rápida, né? E não é que é impossível. É possível, sim. Eu tive corretores que entrou e tiveram um bom resultado no primeiro ano. Mas não é tão simples assim, né? Você precisa dedicar muito e faz parte não chegar nesse resultado, né? Não é que é impossível, mas faz parte não chegar. Só que às vezes o pódio, ele cria uma certa ilusão e uma frustração na cabeça da pessoa de que chegar naquilo é fácil. E às vezes a pessoa não tá vendo o histórico daquele corretor que tá lá no pódio. Aquele corretor também teve dificuldades, né? Aquele corretor também passou uma jornada para chegar naquele resultado. Às vezes aquele corretor ficou meses para vender aquele resultado. Só que muitas vezes isso não é mostrado da forma correta, né? Então eu acredito que o pódio hoje, ele mais desmotiva e frustra as pessoas do que motiva. Eu acredito muito no reconhecimento por resultado, por meta, que você tem que ter sua meta e bater sua meta. Se você tem sua meta e bate sua meta, você é uma pessoa de sucesso. Então você tem que ser medido de acordo com a sua capacidade hoje. Não adianta você se inspirar num corretor de 10 anos que vende 12 milhões por ano, sendo que você acabou de entrar. Então, assim, você vai gerar uma frustração. Aqui na nossa imobiliária, a gente trabalha com 3 metas. A gente fala que é a meta mínima, a meta foco e a meta âncora. Então, a gente tem uma meta mínima, que é o mínimo que eu acredito dentro da sua capacidade que você pode entregar. A meta foco é aquela meta que você quer atingir, que você tem a vontade de atingir, que se você fizer um pouquinho a mais, você consegue. E a meta âncora é aquela meta mais surreal mesmo, uma meta mais distante, que é aquela meta que vai te motivar a ser melhor. Então, caso você bater a primeira e a segunda meta, você ainda tem uma terceira meta para buscar. Então, você baseia nessa meta, ela é a âncora, né? É como se jogasse a sua âncora naquela meta alta para você buscar alcançar ela, mas nem sempre vai ser possível. É possível? Sim, é possível bater. Vai depender de você. Só que o início do processo da corretagem não é simples, né? A gente primeiro tem que mudar a nossa mentalidade, a nossa cabeça. Muitos vêm do mercado tradicional, onde tinha um horário ali, tinha que bater ponto, sair de ponto. E isso, só esse processo de mudança de mindset é difícil. Fora estudar as 300 mil coisas, estudar produtos, estudar negociação. Aí, enfim, você tem que cair numa imobiliária boa, que te treina, que te ajuda, tem que ter um gerente parceiro. E por aí vai. Então são uma série de fatores para te ajudar a vender, para você chegar no resultado desse, assim, né? Então não é tão simples assim, né? Ou melhor, é simples, mas não é tão fácil.
fazer isso. É possível? Eu já vi várias pessoas chegando no resultado extraordinário em pouco tempo. Mas, geralmente, essa pessoa já tem uma base, já tem uma experiência, já vem de uma área que ela já tinha uma bela formação. Então, tudo isso vai te ajudar, né? Agora, quanto menos base você tiver, mais difícil tende a ser. Mas não se limite a isso, tá? Tô dizendo que não crie expectativas altas demais, porque não é assim que o mercado funciona. A maioria das pessoas, inclusive, não são corretores de alta performance. Então, mas você pode ser um corretor de alta performance. E esse canal existe para te ajudar. Eu demorei 5 anos para me aceitar como corretor. E depois eu falo que eu demorei uma média de 7, 8 anos para me tornar um bom corretor. Para realmente me tornar um corretor top e realmente me sentir, falar assim, agora eu sou corretor, e entender o processo, entender as fases da corretagem. E hoje a minha missão é o que? Economizar o tempo das pessoas que trabalham comigo, né? É trazer conteúdo, trazer conhecimento e compartilhar o que eu aprendi para economizar o seu tempo, né? Para você ser um profissional em menos tempo, né? Então hoje eu acredito que em média 1 ano eu consigo formar um bom corretor, estando ali comigo junto no dia a dia, né? E em média de 2 a 3 anos eu consigo formar um corretor de alta performance. Claro, não depende só de mim, né? Eu sou o cara, eu sou uma espécie de ferramenta, né? Vamos dizer, eu sou o cara que vai incentivar, que vai treinar, que vai capacitar, mas o esforço é seu. O resultado é seu. Então, o mérito do resultado, eu falo, é do meu corretor, não é meu. Eu sou um cara, eu sou só um alavancador. Então, eu sou a pessoa que vai alavancar o resultado dele, que vai buscar melhorar as capacidades dele e desenvolver o potencial que ele tem dentro dele. Só que o potencial é dele, a capacidade de fazer é dele, a disciplina é dele. Então, o resultado é mérito do meu corretor, né? Então, ele que tem que fazer, ele tem que ir atrás, né? E esse canal é para isso, cara. É para compartilhar aqui muita coisa que eu aprendi, coisas que eu errei, para vocês poderem economizar tempo e serem melhores, né? Então, construírem corretores mais rápido, não ter que ficar 5, 7 anos para se formar como corretor. E eu acredito muito nisso, né? Então, uma das minhas missões hoje é essa, é desenvolver pessoas, né? Economizar tempo, trazer informação e conhecimento para as pessoas serem melhores antes do prazo que eu demorei para ser. Então, eu quebrei muita cara, eu errei muito para chegar aonde eu cheguei. Então, eu acredito que as pessoas não precisam errar tanto e quebrar tanta cara para chegar onde eu cheguei. Que eu posso ensinar, que eu posso compartilhar para elas chegarem mais rápido, né? Então, essa é a minha filosofia e uma das minhas missões. E aí foi essa minha jornada na gestão, então fui buscando melhorar, a gente foi campeão, e aí, como eu falei, eu tinha a opção de ser diretor e a opção de abrir meu próprio negócio. Como estava divergindo as minhas ideias, a minha visão, e eu queria implantar mais coisas do online e lá não foi possível, comecei a despertar para abrir o meu negócio, né? Então comecei a fazer um planejamento, comecei a me organizar, e aí em 2019, né, eu no meio do ano decidi abrir minha imobiliária, foi quando eu saí, e eu saí muito bem da empresa, então assim, eu saí com resultado, inclusive quando eu saí no pódio, né? Então eu saí da empresa 2 semanas depois, 1 semana depois foi o pódio, né? Que aquele mês eu tinha sido campeão, então foi muito legal. Então eu saí bem, feliz, né, com o resultado, com o histórico. E eu busquei sair de portas abertas também, porque realmente eu sou muito grato a essa empresa que eu trabalhei. Eu aprendi muito lá, foram 7 anos trabalhando lá, 4 anos como gestor. Conquistei muito lá, ganhei grana, então assim, contribuí para muitas pessoas, eu acredito. Muitos profissionais que tiveram comigo também tiveram bons resultados, ganharam dinheiro. E eu sou muito grato, muito feliz por tudo isso, por tudo que a empresa me ofereceu, né? Então, só que chega um momento para nossa vida que a gente precisa seguir o nosso coração, o nosso propósito. E como eu queria desenvolver coisas diferentes, foi por isso que eu tomei minha decisão de sair. Então, em 2019, em julho, eu abri minha imobiliária e comecei a atuar, né? Então, a gente tem uma pegada bem diferente. É outra forma de trabalhar, né? Bem diferente do mercado tradicional, com bastante foco no digital, mas não é só digital. A gente foca muito em relacionamentos, em conexões, por isso que vê o nome Life Conexão Imobiliária. Então, essa é a nossa pegada e tudo. E a gente é uma imobiliária pequena, a gente trabalha com poucas pessoas, a gente não quer competir com grandes imobiliárias, a gente não tem esse interesse, a gente não tem interesse de pegar plantão, a gente não quer crescer, pôr um monte de corretor, não, a gente tem uma filosofia diferente, né? Principalmente a filosofia de desenvolver negócios. Eu acredito muito em trazer o que eu aprendi, né? E desenvolver as pessoas para ter um negócio, principalmente estável, né? Que é uma coisa que eu pratico aqui dentro. Trago muito empreendedorismo, né? Da visão de ser empreendedor, de querer crescimento, de buscar uma carreira, de crescer dentro do seu negócio, né? Então, em várias escalas, né? Então, para mim, existe etapas evolutivas dentro da corretagem. E essa é a minha visão de negócio, né? Essa é a minha visão de que a corretagem é uma profissão muito top, muito boa, que você pode ganhar dinheiro, que você pode enriquecer. Ao contrário do que as pessoas falam, você pode ter uma estabilidade financeira. Eu conquistei essa estabilidade, né, com uma série de fatores. E eu acredito muito que você também pode construir, né? E um outro projeto que na época também eu não conseguia fazer, porque eu não tinha muito tempo, né? Uma gestão de uma imobiliária grande, ela não é fácil, né? Então eu tinha época que eu tinha 4 eventos à noite.
Então eu tinha que estar em 4 eventos à noite. Às vezes eu ficava até 8, 9 horas da noite, 10 horas da noite. Então a rotina era muito pesada. Tinha muitas reuniões, né? Então de cara eu tinha no mínimo 3 reuniões por semana. Tinha semana que tinha mais de 5 reuniões. Então o tempo era muito escasso, né? Tinha os plantões de final de semana. Então tudo isso comprometia muito o meu tempo. Foi um dos outros motivos que me fez sair, até mesmo pela qualidade de vida, né? Nada contra, eu acredito que se você trabalha no imobiliária faz parte, né? Então eu valorizei isso, eu gostei disso. E é legal esse ritmo, mas eu tinha outros objetivos que eu queria executar na minha vida, né? E sou totalmente grato pela minha jornada, né? Gostei muito de fazer isso, então eu acredito que se você faz isso também, valorize e aproveite o máximo, porque é muito legal também ter esse ritmo, né? Mais agressivo de vendas, dessa cobrança, né, da imobiliária grande, ela é legal também, assim. Talvez tenha gente que tá aqui que nunca passou por isso, né, mas é um ritmo legal. Só que, igual eu falei, a gente quer ir para outros lugares, né, a gente quer viver outras experiências, a gente quer crescer e buscar coisas diferentes. E o outro projeto era o Instinto Imobiliário, que na época não era Instinto Imobiliário ainda, mas era esse projeto, né, de compartilhar mais com o mercado imobiliário. Eu acredito muito na evolução da nossa profissão, do nosso mercado, e que realmente o corretor precisa mudar de patamar. Para mim, corretor de imóveis é uma profissão muito importante, que ainda é mal enxergada, sofre muito preconceito e as pessoas ainda não entendem o real valor do corretor. Eu sei que ainda existe muitos profissionais que talvez não valorizam a profissão ou que às vezes passam uma imagem ruim para os clientes, né? Então por isso que existe esse preconceito. Mas ainda assim eu acredito na importância do corretor, né? E eu acredito cada vez mais que nós precisamos lutar para a nossa profissão, principalmente sermos mais humanos e buscarmos entregar valor, gerar valor para os nossos clientes e realmente mudar a vida das pessoas no mercado imobiliário. Sabe por quê? Porque hoje a gente vive uma grande luta contra a tecnologia. Cada vez mais a tecnologia tem substituído os seres humanos, né? Principalmente em áreas que são operacionais ou que têm poucos valores. E mais ainda em áreas que têm intermediação. Porque o aplicativo hoje, ele é um intermediador. Ele conecta o usuário final com o usuário vendedor, né? Por exemplo, o Rappi, o iFood, o que essas empresas fazem? Elas conectam a pessoa que quer comer com a pessoa que está vendendo comida. Então, por exemplo, o intermediador que existia ali, antigamente, eram empresas de teledisc, né? Não existe mais, foi substituída pela tecnologia, foi substituída pela máquina. E aí assim vai várias outras profissões, aquele sem parar substituía a pessoa que vendia o ticketzinho ali, que cobrava o ticketzinho do estacionamento. Então é o sem parar. E já existe aplicativos na nossa profissão de corretor que estão substituindo o corretor de imóveis, né? Que está ligando o proprietário do imóvel ao comprador. Então isso já está substituindo. E se nós não formos diferenciados, se nós não fizermos a nossa parte de ser humano, de entregar um atendimento, uma experiência diferente para o nosso cliente, realmente solucionar o problema dele, nós seremos substituídos pela máquina. Então essa é uma luta que eu tenho hoje, porque eu sou apaixonado nesse mercado, que foi um mercado que me fez crescer, foi um mercado que me fez ganhar dinheiro que eu nem imaginava que eu ia ganhar nesse mercado, né? Assim, a gente quer ganhar, mas é diferente quando você ganha, né? E é que você acaba ganhando e às vezes você nem percebe, né? Então, eu não imaginava ganhar o dinheiro que eu ganhava, né? Mas, claro, eu sonhava, né? Eu tinha essa meta, mas é diferente, não sei se você entendeu, mas que essa profissão me possibilitou crescer, né? A profissão que me fez crescer pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, o que eu tenho hoje é graças a essa profissão, é graças ao mercado imobiliário. Então eu sou muito grato e eu quero muito ver esse mercado crescer, eu quero muito ver a nossa profissão ser valorizada, quero muito a nossa profissão seja reconhecida no mercado, porque eu acredito muito na importância do corretor. Para mim, o corretor faz a diferença, sim, para as pessoas e a gente precisa cada vez mais nos fortalecer e nos tornarmos ainda melhor. Por isso que existe aqui o Instinto Imobiliário. Então, se você gostou dessa série aí da minha história, espero ter contribuído de alguma forma com alguns insights, com algumas experiências que eu passei, para você refletir sobre a sua vida. E se você gostou, clica aqui no curtir, compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta, as pessoas que você acha que vai querer ouvir isso. Eu sei que é um vídeo longo, uma série longa, e espero ter contribuído de alguma forma. E não se esqueça de clicar também aqui no sininho das notificações para você receber todas as atualizações aqui. E siga a gente lá no Instagram, tá? Instinto Imobiliário no Instagram. Lá eu posto conteúdos diferentes também do que eu posto aqui, tá bom? Valeu!